Estamos de volta com o programa Ponto Final. Hoje nós estamos falando sobre um crime praticado por um assassino em série aqui em Teresópolis que continua impune 13 anos depois. 3 meninas entre 14 e 17 anos que foram assassinadas e várias outras que desapareceram. O que te levou à conclusão de que essas 3 meninas foram mortas num ritual de magia negra, Sônia? Você começou uma investigação paralela, o que te despertou para isso? A primeira coisa que me despertou realmente foi o botão achado com a Fernanda. Quando eu cheguei na delegacia, que o delegado me mostrou o botão, eu identifiquei o mesmo símbolo que tinha sido colocado ali do lado daquela veterinária que tem entre o Hospital São José e a subidinha ali. Tinha um portão grande e ao lado um outdoor que tinha sido colocado. E era o mesmo desenho, uma estrela com uma luazinha, entendeu? E na cor verde musgo, igual o botão. Então, quando o delegado me perguntou, a única imagem que me veio à cabeça foi essa, porque na minha casa nós não tínhamos nenhuma roupa com aquele símbolo. E ele perguntou se eu tinha visto pela cidade ou alguma coisa, e eu falei que sim. Tanto na parede dessa casa, como nos prospectos que estavam sendo distribuídos nos sinais de trânsito. E daí o delegado teve nessa casa para fazer uma investigação, mas disse que não viu nada, que não soube de nada. Tinham várias meninas no local, porque eram menores que eles usavam para distribuir os panfletos na rua, no sinal de trânsito. Disse que achou muitas coisas assim de magia, um quarto cheio de bonequinhos que pareciam aqueles bonecos usados em voodoo, mas que aquilo ele não tinha nada a ver com os crimes. Mas você não se convenceu? Não, isso não saiu da minha cabeça. Aí, além do botão, você descobriu outras coincidências também? Sim. Aí, além do botão, os 3 jovens que desapareceram, né, eles citaram o fato de estarem participando de umas reuniões meio macabras. E começamos a investigar, chamamos várias crianças que participavam desses rituais, adolescentes, mais de 100, e todos diziam a mesma coisa, que esses rituais estavam acontecendo muito na cidade, em casarões abandonados, no cemitério. E daí, então, nós vimos um mapa da cidade com uma estrela invertida de 5 pontos. E eu fiquei imaginando, poxa, um mapa da cidade com uma estrela, para que serviria isso, né? E foi aí que começou, né, a gente a entrar nessa outra parte mais macabra. Que quando nós colocamos a estrela junto com esse mapa, a gente viu que as pontas da estrela eram justamente os locais onde foram encontrados os corpos, os primeiros corpos, e a gente ficou apavorado com aquilo. Aí subiu reportagens do Rio, que eles também levaram para mostrar os locais onde eles faziam esses rituais. Daí em diante, a cidade entrou em pânico. Os pais, as próprias crianças começaram a ficar com medo. E, quer dizer, pelo que você concluiu das suas investigações, essa estrela, ela tinha 5 pontas, não é isso? Invertida. Invertida em cima do mapa. E as 2 primeiras mortes, elas coincidiram justamente com as pontas dessas estrelas em cima do mapa. Os corpos da Fernanda, né, e da Yara foram encontrados em cima de pontas, né, desse mapa, pelo que você pôde... Mas a partir daí você chegou a outras conclusões, quer dizer, você que essas mortes então estariam ligadas a rituais de magia negra e com meninas que seriam virgens. Sim, mas aí já foi o prosseguimento de toda a investigação, porque daí em diante a gente começou a partir para essa linha de investigação e começou a descobrir uma série de outros fatores. As 3 outras crianças que desapareceram, se elas fossem mortas, como a Yara foi sequestrada dia 4 e a Fernanda dia 11, e as outras dia 17, você somando de 7 em 7 essas datas, as 5 mortes culminariam com o dia de finados, que seria o último finado do milênio. Ou seja, ninguém que está aqui na Terra alcançará outro. E era uma data magna da bruxaria, porque daí a gente começou a investigar com pessoas mesmo que trabalham com isso.
por intermédio de algumas emissoras. Nós entramos em contato com alguns bruxos famosos do Rio e pessoas também que trabalham para o Serviço de Inteligência da Polícia Militar do Rio de Janeiro nessa linha de investigação, e aí daí em diante a coisa foi tomando um vulto bem maior. Quais seriam os objetivos desses rituais? Fertilidade, segundo as investigações. Eles sacrificariam meninas, então, virgens para conseguir fertilidade? Fertilidade, no caso do homem, mais potência sexual e também dinheiro, riqueza material. E como é que se chegou ao nome do cigano que foi apontado como o principal suspeito pela polícia, né? Na época, as pessoas que foram presas não queriam denunciar ele. Então, foi tudo ocultado até a 5ª morte. No terceiro crime, que foi uma das vítimas sobreviventes, que é a Débora, tinha 14 anos na época, ela chegou a ser estrangulada, um cadastro, chegou a ser estuprada, e ela conseguiu escapar porque Deus quis para que fosse feito o retrato falado dele. A partir do retrato falado, a gente já começou a ter uma forma, né? Porque por enquanto a gente só tinha o modus operandi dele, mas não tinha a figura, né? E na 4ª vítima, quando ele abordou ela na pracinha do Alto, já tinha um aparato policial que foi dado pelo coronel Josias Quintal, que era o secretário de segurança na época, que nós buscamos a ajuda dele no Rio, ia lá toda semana, levava todos os relatórios para ele. Então nós tínhamos mais viaturas na cidade, mais policiais, todos cercando as portas dos colégios. Então ele começou a seguir as vítimas do colégio para pegar mais adiante, fora do alcance da polícia. Foi o caso da Débora e o caso da Simone, que são as duas sobreviventes. Uma foi pega na rodoviária e a outra lá no Alto, na pracinha do Alto. Sendo que essa última ela fez o retrato falado também, que coincide com o primeiro, mas ela não chegou a ser pega porque ele apontou uma arma para ela de dentro do carro para que ela entrasse. E ela fugiu gritando, uma pessoa abriu a porta, ela conseguiu se esconder e ir para a delegacia. E ele fugiu num Gol branco. Todas as peças que faltavam do quebra-cabeça foram aparecendo. O botão era idêntico ao prospecto. O prospecto era idêntico ao outdoor, que era a casa da família que estava aqui há 9 meses, uma família cigana. Daí, essa menina foi levada para trabalhar dentro da casa, e a única coisa que eles enfatizavam muito quando falavam com ela era sobre a virgindade dela, que seria o ponto máximo, que ela poderia ser uma princesa, ter uma vida de princesa, porque ela tinha virgindade e uma série de outros detalhes que estão nos autos. Bom, aí ele acabou sendo preso, né? Sim. Mas não ficou muito tempo na cadeia, né? Infelizmente. O tempo que o coronel Josias Quintal conseguiu protelar, que foram 90 dias, ele chegou a ser levado para Polinter, para Bangu, eu acho, um presídio, inclusive, de menores, e aí depois, dizendo-se depressivo, ele foi para Frei Caneca. Uhum. Porque nós não tivemos apoio psicológico nenhum, né? E não podíamos ter depressão. Agora, o assassino tem que ser protegido porque estava deprimido. Bom, o nosso tempo nesse bloco terminou. Eu quero falar sobre a questão da impunidade no próximo bloco. Vamos falar um pouquinho sobre isso e detalhar um pouco mais essa questão desses rituais de magia negra, porque você continua investigando depois disso e descobriu que isso continuou acontecendo em vários outros lugares no Brasil, não é isso? Correto. Bom, a gente vai para um pequeno intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta com mais detalhes desse crime que abalou Teresópolis há 13 anos e que até hoje continua impune. Daqui a pouco, aqui no Ponto Final. Até já.